Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que gosta de música eletrônica, gosta de lazer, entretenimento. Você que é um curioso, a gente costuma dizer que esse podcast são doses de conhecimento para ouvidos curiosos. Espero que você aprenda muito hoje, seja você um DJ, um produtor, um dono de clube, festival, um curador artístico, um VJ, enfim, você que de alguma forma se conecta com a música e principalmente a eletrônica. O convidado de hoje, ele vai dizer aí, mas são décadas de experiência, de know-how, de como trazer o melhor das experiências usando a música também. Ele é um cara extremamente criativo, está envolvido com grandes marcas, tem um lastro gigantesco na realização de eventos e com certeza você já deve ter sido impactado aí por algum conteúdo que esse cara criou. Ele e o time dele, que é fantástico. É uma grande honra estar aqui com esse convidado hoje, mas antes de apresentar esse convidado, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, Vodka Ministry. Se você tem mais de 18 anos, essa vodka é para você que gosta de música boa. Também o nosso apoiador Burger, que é o primeiro Smash Burger do Brasil, mais de 40 lojas aí. E claro, a Vega Crypto, se você está buscando uma liberdade financeira. Não se esqueça que nós também temos nosso grupo de assinantes, e se você gostar desse conteúdo, de alguma forma te impactar, trazer um ensinamento, um insight, só clicar aí no Valeu, que você já pode fazer uma pergunta exclusiva, de repente, para o próximo episódio, e tá mais perto de seus ídolos, beleza? E o convidado de hoje é Márcio Escher. Muito obrigado, irmão. Michel, obrigado a você pelo convite aí. Imagina. Estar contigo aqui. Imagina, Márcio. O prazer é nosso, cara. É uma grande honra. O seu calibre ainda, com tanto histórico. E você tá aqui porque você fomenta a cena com propósito. Eu nunca vi um evento seu sem propósito. Eu queria saber como é que começou a tua jornada nos eventos. Cara, é curioso isso, porque eu não vim do evento. Eu não nasci no evento. Eu nasci no mercado de live marketing desde muito cedo. E fui trafegando pela área de promoção, incentivo, loyalty, fidelidade, essas coisas, até que num determinado, e durante muito tempo, até que num determinado momento da minha vida profissional, surgiu a oportunidade de ir para uma das maiores empresas de live marketing do Brasil, que é o Banco de Eventos, para desenvolver a área de promoções e incentivo, porque o lance de ser banco de eventos limitava conceitualmente de, como é que vai fazer uma promoção, campanha de incentivo, uma empresa que é banco de eventos? E então, trouxe o Márcio, um cara do mercado, com experiência, para poder desenvolver isso. E as coisas foram acontecendo num tocante, e é louco, né, porque a gente fala muito isso, você entra numa empresa que trabalha com eventos, mesmo que você queira fazer outra coisa, você vai ser abduzido pelo evento, não vai ter como você sair disso. E a partir daí eu comecei a me envolver bastante com uma série de oportunidades que aconteceram na empresa, até de fato me tornar diretor-geral, sócio, enfim, hoje sou sócio do grupo inteiro, que é a Holding Club, que tem 7 empresas que trabalham todas no universo de live marketing. Então, em banco de eventos, a Samba, que são empresas parecidas, Storymakers, que é a empresa que cuida dos eventos proprietários. Então, aí entra aí toda a plataforma do N1, que tem um histórico muito grande aí no universo do entretenimento, principalmente, voltado para o B2C. Tem a Cross Networking, que é uma empresa de parcerias estratégicas, então ela fomenta oportunidades únicas com objetivos distintos, então a gente consegue criar umas experiências de negócio bem bacana. A Roda, que é a empresa que no final eu acabei criando justamente para fazer a promoção e incentivo, que foi o propósito que eu entrei, e a gente acabou entendendo que a solução seria criar uma empresa específica para essa do que tentar fazer com que algumas que a gente tinha tornassem a fazer algo que não era o core dela. A Bossa, que é a empresa mais nova, que é a empresa que trabalha com viagens de incentivo, e a Wiri, que é a empresa que trabalha com plataforma de ESG, impacto positivo na sociedade e tal. Então, esse conglomerado de empresas que a gente tem, eles atuam com disciplinas distintas, mas totalmente conectadas entre si. Porque a hora que você fala que eu trabalho sustentabilidade, captação de patrocínio, evento B2C, produção de eventos, loyalty, fidelidade e tracking de dados. Então, uma coisa alimenta a outra. E aí, no caso, o camarote número 1 é o melhor exemplo que a gente dá da junção de todas essas empresas para entregar um produto só. E aí é o argumento de falar, é um grupo hoje que é o One Stop Shop. Então, você vê que, em poucas palavras, aí eu tentei contar uma história
de 30 anos de mercado, mas reduzidos aos 15 últimos anos, que é onde eu entro de fato para o universo de eventos e começo a vivenciar isso, mas sem esquecer das outras disciplinas e outras ferramentas que acabam fomentando também um produto final, seja ele qual for. Que espetáculo, cara. Tem alguma preferência, assim, tipo aquela que arrepia mais o teu braço nessa distribuição de entregas que você tem? Porque se eu falar qualquer outra coisa aqui, a audiência ou quem me conhece vai falar que, olha, ele tá mentindo. Então, eu vou falar a verdade. É sem dúvida nenhuma o que a gente faz pelo N1. Eu acho que hoje, quando a gente fala da plataforma N1, significa um label que a gente conseguiu montar que entrega uma experiência única, com foco no entretenimento para o consumidor final. Então aí já vem um primeiro ponto. Trabalhar para o cliente final ali, ele é muito legal, porque você consegue tangibilizar a experiência no olhar da pessoa. Então, você já teve a oportunidade de estar com a gente nos eventos que a gente faz e você vê as pessoas saindo do evento com um sorriso no rosto, com um semblante de tipo, cara, eu não acredito que eu vivi isso daqui. Eu acho que esse é o maior vício que eu tenho hoje em relação ao que me motiva a estar fazendo todo dia o que eu faço e buscando sempre melhorar cada vez mais. Então, qualquer coisa que esteja atrelada hoje ao N1 é o que é o mais desafiador, porque não é ninguém me contratando para entregar um exercício corporativo, é um projeto meu, que a gente capta patrocínio, vendo ingresso, faço toda a estratégia de comunicação, monto o line-up para tentar montar e proporcionar a melhor experiência. Então, isso por si só, eu acho que é o mais cativante, sem dúvida nenhuma, é o que mais arrepia aí de todos os outros negócios. Se você já esteve em um N1 ou sonha em conhecer o N1, deixa um comentário aí. Márcio, é impressionante a percepção que eu tenho ao falar de N1. Porque, assim, a forma que vocês construíram isso tudo é visto com muito bons olhos, assim, perante as pessoas da indústria, né? Da primeira edição que você teve a sua participação do N1 até os dias de hoje, qual você acha que foi a principal contribuição? Aí, Michel, cabe um retrospecto, né? Claro, então espaço é nosso. O N1, ele é originário do camarote da Brahma, que aconteceu desde 89, lá na Sapucaí, ainda quando era fábrica, né? Então lá tem a Avenida Sapucaí, a fábrica da Brahma ficava ali colado na avenida e acabou se criando a oportunidade de usar o espaço da fábrica para convidados da Brahma poderem olhar o carnaval. E isso aconteceu durante vários anos, se não me falha a memória, até 2010, quando a fábrica é demolida, num acordo junto com a prefeitura tal, e para construir o módulo par do projeto do Niemeyer, porque a Sapucaí é um projeto dele, para ter lá as duas arquibancadas da Sapucaí e conseguir ter o projeto concretizado depois de vários anos aí do qual ele foi concebido. Esse momento, então, a fábrica deixa de existir e a fábrica era monstruosa. Então, assim, criavam-se experiências inimagináveis lá dentro, desde até campo de futebol na época da Copa do Mundo, fizeram uma réplica da Torre Eiffel, porque foi em 98, enfim, várias coisas alucinantes que acontecem no mundo do entretenimento que esse espaço podia proporcionar. E num determinado momento, a Brahma trouxe, né, e tem ainda hoje, vem usando bastante a campanha da Brahma número 1. A número 1 no Brasil, em termos de produto, de qualidade, de venda, a M1 atual aqui do Brasil também. Quando, num determinado momento, como estratégia da companhia, Ambev, não fazia mais sentido ativar a plataforma Carnaval. E tinha uma história ali de 26 anos. O camarote Brahma sendo muito importante para o Carnaval do Rio de Janeiro, porque deu para eles uma projeção internacional, né, fruto de todas as pessoas que visitaram aquele evento e grandes nomes e celebridades que a gente fala até hoje, Maradona, enfim, tem várias fotos emblemáticas lá, e Arnold Schwarzenegger, e Madonna, e J.Lo, enfim, foram experiências memoráveis lá. E aí ficou um dilema, falei, cara, como é que dá continuidade nisso uma vez que a Brahma efetivamente não vai continuar o negócio, porque a Brahma naquele momento estava olhando muito mais para o sertanejo, tinha uma estratégia comercial diferente do que vinha acontecendo especificamente no Rio de Janeiro, onde a Antártica tinha maior relevância, então do ponto de vista racional, não tinha o menor sentido investir o que era investido para fazer um evento proprietário, então ele deixa de ser corporativo.
foi aí que a gente teve a oportunidade de falar, cara, então, ou a gente apaga não, mas dá um ponto final numa história que eu acho que ainda tem uma quilometragem absurda, ou a gente faz com que essa quilometragem de fato aconteça. E foi aí que a gente cria o número 1. Então, um projeto que deixa de ser corporativo, onde a Ambev e a Brahma convidavam pessoas e grandes celebridades para fazerem parte dessa experiência, e passa a ser proprietário, onde eu vou buscar captar patrocínio, eu vou vender ingresso e vou, de uma maneira ou de outra, democratizar o acesso a um evento que sempre foi desejado por muitos, mas frequentado por poucos. Então, a partir do momento que eu começo a ter a venda de ingresso, o Brasil começa a olhar e fala, cara, não acredito, eu vou ter a oportunidade de ir no Carnaval do Rio de Janeiro, dentro do camarote, que era o camarote da Brahma. O N1, ele vem muito decorrente disso, de uma história construída ao longo dos 26 anos de Ambev ali atuando como proprietária do evento, e simboliza a melhor experiência e o primeiro camarote de fato que entregava tudo isso dentro da Sapucaí. Então daí o porquê do N1. E num primeiro movimento, a gente falou, eu tenho que beber dessa fonte para começar a contar uma história, o risco passa a ser todo meu no que diz respeito a investimento, né, de cessão de espaço, de construção cenográfica, de contratação de artistas, então tem um desafio muito grande, e vamos fazer acontecer. Porém, a gente tem que criar a nossa própria identidade. E a identidade foi muito pensada no lifestyle do jovem, no comportamento da moda, do mundo da música, e deixou um pouco de lado o que de fato o universo cervejeiro trazia. E meio que no ano após ano a gente foi conseguindo fazer um trabalho que foi cada vez mais consistente e utilizando muito da internacionalização que existiu no passado, das pessoas entenderem que o Carnaval do Rio de Janeiro é uma experiência única e que dentre as coisas que você tem que fazer enquanto vivo é vivenciar essa experiência. Então teve sempre a presença de muitos gringos no evento, e conectando sempre com modelos, com a moda, com os artistas, e os artistas desejando tocar dentro do N1. Eu acho que aí começa a criar uma conexão bacana. E desde o começo, Michel, assim, a gente vem numa crescente, com um desafio muito grande, que agora a gente completa 35 anos o ano que vem. 2026. E então imagina, você está 35 anos fazendo o mesmo evento, no mesmo local, sobre a mesma temática, né, o mesmo palco, mas tendo que fazer de maneira diferente e tentando encantar cada vez mais as pessoas que vão lá. Que estão hoje, a questão de 2017 foi o primeiro, então a questão de 8 anos, tendo a oportunidade de frequentar um espaço que nos últimos 26 tantos anos não teriam essa oportunidade caso não fossem convidados pela companhia. Então é uma engenharia complexa, e quando você me pergunta o que mais desses momentos aí me motiva ou me impacta, eu vou te falar assim claramente que é o próximo momento. Então o Carnaval termina, a gente começa o outro na sequência, e como que eu vou conseguir fazer com que essa história perpetue, agora falando direto para o consumidor final, né? Não é mais a avaliação de uma empresa que deu o resultado e atingiu os KPIs que foram desenhados, não, como que eu faço com que o cara que foi fala, cara, eu tenho que voltar aqui o ano que vem de qualquer maneira. Então, sempre para mim o melhor vai ser sempre o próximo. Cara, parabéns, 35 anos e essa jornada aí de uma década aí, desde que você tá mais firme, é louvável, cara. E você, na hora tem uma audiência muito forte aqui de pessoas que se envolvem com música, Márcio. E você tá ali, né, tomando as decisões e tal. Como é que é o seu critério de qualificação para pôr na mesa, sei lá, 100 opções de artistas? Assim, quais são os seus indicadores que você avalia para, faz sentido pensar nisso? Na parte da programação musical. Da programação musical. Hoje, Michel, tem assim, a gente tem, né, como eu falei, a gente hoje está com 3 eventos, usando o N1, critérios meio parecidos para compor o line, mas cada um tem a sua especificidade, né? Então, começando de trás para frente, a gente está hoje junto com o Tomorrowland, no camarote número 1 dentro do Tomorrowland Brasil. Fruto de uma conversa que começou no camarote número 1,
né, conversando com o pessoal da Bélgica, vendo a oportunidade de como é que a gente consegue criar essa mesma experiência que o Carnaval, o Camarote N1 proporciona na Sapucaí, dentro do Tomorrowland. E a gente fez esse o ano passado, 2024, e aí eu não trabalho o line-up porque eu tô com o melhor line-up no main stage e nos outros palcos ali também, inclusive a área N1, ela fica de frente pro palco principal. Para quem conhece Bélgica, a área do N1 no Brasil, ela é muito mais próxima do palco, então a visibilidade é sensacional. E aí uma curiosidade, o N1 conseguiu levar para dentro do Tomorrowland Brasil pessoas que não são habituê da cena eletrônica. Porque não, cara, mas o que vai ser isso? Cara, o Tomorrowland, aí você mostra uma outra coisa, a rede social impacta, a pessoa que proporciona e que divulga leva um conteúdo diferente, um outro fala, não, cara, vou tentar entender. E quando vai lá e vê a entrega que o eletrônico proporciona, no que diz respeito à experiência, obviamente, trabalhada na exímia qualidade ali que o Tomorrowland entrega, de efeitos, de cena, de história, assim, é um negócio que a galera sai comovida. Pra ter ideia, pessoas que nunca tinham vivido aquela cena, não, qual que é o próximo? Eu tenho que estar aqui, eu quero ir para a Bélgica, não, ouvi falar do Burning Man, e aí começa um negócio, calma, cara, vamos com menos sede ao pote, vem buscar entender um pouco mais o que é isso. Quantas pessoas nesse camarote no Tomorrow? No ano passado, a gente fez uma área para 600 pessoas, esse ano a gente está fazendo uma área para 1.200 pessoas. Eu não sei se você teve lá no ano passado, mas a gente fica em frente ao main stage, a gente estava do lado esquerdo de quem está de frente para o palco, a gente vai para o bar left, que é do lado direito ali, que vai ficar uma área gigante que tem ali, que a gente dá uma ampliada no espaço, com alguns diferenciais, que, você entra dentro do evento, fica a 50 metros da área, então tem uma série de vantagens em estar dentro do N1, justamente também por ser open bar, open food, então traz a mesma experiência do que o camarote entrega no Carnaval, a gente traz para dentro da avenida. Esse especificamente, eu não tenho line-up, como eu falei, mas quando eu falo de Arcanjos, por exemplo, Arcanjos N1 é um Réveillon que acontece em Barra de São Miguel, que já vinha numa tocada aí nos últimos 4 anos. No ano passado a gente se associa e agrega o N1 dentro da label, e que isso traz um valor muito bacana pro evento e consegue amplificar bastante a abrangência dele. E ali tem uma curadoria específica para que tipo como que a gente vai estruturar esse line-up. E o comportamento é totalmente distinto. Eu estou numa praia no Nordeste, num Réveillon, onde a galera tá pé na areia, então o comportamento musical tem que ser diferente do que eu vou para dentro de um camarote, onde eu tenho 25 outros camarotes também disputando quase que a mesma audiência, são perfis de públicos distintos, mas tem uma disputa para ver quem que vai entregar o quê, onde o palco principal, o line-up principal são as escolas de samba, então o pensamento de compor o line é bem diferente. Em termos de escolha de artista, mas uma premissa acaba sendo sempre a mesma, que eu tenho que ser eclético. Então, no camarote especificamente, a gente tem... eu tento explorar quase todos os estilos musicais, mas que tenham conexão com o que acontece no Carnaval, né? Então, dificilmente vai ter um sertanejo dentro do N1, né? Eu até brinco assim, dificilmente vai ter a Mangueira em Barretos. Então é meio que um paralelo que eu costumo dizer. Mas, tem o piseiro, tem o pop, tem o funk, e a cena eletrônica que detém ali, sei lá, em torno de 70% do nosso line. Principalmente quando vai para o Sábado das Campeãs, que é o momento mais desejado do Carnaval e é onde as pessoas vão lá justamente para curtir, porque é balada, o esquema do desfile ele continua acontecendo, mas sem aquela mesma exigência o julgamento, né? As escolas não estão sendo mais julgadas, elas estão sendo apreciadas e prestigiadas, então o foco muda um pouco. E no Réveillon, ele amplia um pouco mais. Então vem um pouco do axé, vem um pouco do sertanejo nesse caso, porque também conversa com outro público. Uhum. Arcanjos, a N1, a gente está falando mais com um 18-25. Quando você fala num camarote, que tem um outro conceito, você vai para o 25-45. Então o consumo da música também é diferente. E a gente vem agora para 2026 trazendo o conceito do Made in Brasil, né? E aí
de fato, né, o carnaval é made in Brasil, os principais artistas que tocam lá são made in Brasil, mas a gente não esquece e não pode esquecer a cena eletrônica internacional. Porque aí é o consumo da galera que frequenta o espaço. Então eu tenho que tentar atender a todos os gostos. Então a gente faz um mix ali, não é mais o nosso peso de investimento e por N questões, né? Não só a questão de investir mesmo, mas a logística acaba ficando um pouco mais complexa e aí, enfim, os cachês também hoje trabalham numa outra esfera, então a gente tenta criar uma composição e quando eu venho com artistas internacionais, eu tô vindo muito numa pegada de falar quem é o cara que tá despontando? Quem que é o que... Porra, eu lembro quando o Black Coffee lá atrás estava estourado lá em Ibiza e, porra, nesse mesmo ano ele veio tocar aqui e foi, cara, sensacional. Hoje eu não tenho mais o Black Coffee lá dentro e sei que seria um desejo da galera em ter ele lá tocando, mas às vezes aí a conta não vai fechar. Então vamos dar oportunidade para aqueles que estão começando. E o legal é que o N1 proporciona isso. E aí não é nem, prepotência, etc. Tal. Não, porque você está num momento do ano, falando especificamente do carnaval, que só está acontecendo o carnaval. Então é para onde o mundo está olhando. Então o que acontece? O que de evento legal está acontecendo? Quando o carnaval acontece em março, está acontecendo o carnaval no mundo. Então é uma vitrine muito interessante para todos os artistas. E acaba sendo basicamente a estratégia que a gente adota. Excelente, sensacional. Você está feliz com o momento atual do entretenimento no Brasil? Tô. Eu acho que a gente vem vivendo um momento de consolidação, expansão e maturidade, né? Então, você vê, né? A gente tinha o Hollywood, o Rock in Rio, agora também tem o The Town, então, né, o Rock World tem um evento conectado no outro, tem consumo para isso, tem algumas dificuldades, eu acho que de como até quanto que a gente pode colocar no mercado para que esse mercado consuma, né? Então, as vendas, as bilheterias não trafegam como trafegavam antes, justamente por um momento pós-pandêmico que a gente viveu, né? Eu acho que a pandemia ela tem um agravante importante no comportamento do consumidor para consumir o entretenimento, porque você foi tolhido, né? Não pode. Pô, tudo quando você fala não pode, ferra, né? Você fala, cara, eu quero, então, mas não pode. Aí começam as clandestinas, etc. E aí, cara, imagina quando puder voltar. E eu acho que a gente viveu esse boom 22, 23, foi um negócio assim, 22 a gente até falava, cara, eu não posso usar isso como um parâmetro. 22 para mim foi um ano de 9 meses, o carnaval aconteceu em abril, totalmente atípico e sim, de uma maneira explosiva. Tudo que você colocava era um consumo absurdo do entretenimento, efetivamente. 23 ele já vem com um pouco mais de consistência, mas para mim é a base zero. Eu falo, bom, a partir daqui que eu vou começar a fazer parâmetro dos próximos anos. Então a gente não esquece, obviamente, o passado, né, de 20 para trás, tira vários aprendizados de lá e para em 22 e fala, bom, isso aqui foi um warm-up bem porrada, e 23 base zero para você começar a olhar 24, 25 e os anos que vem pela frente. Eu acho que as marcas começaram a olhar com muito valor, aí quando eu falo de gerar experiência, conectar o consumidor com a marca, dentro de um momento onde de fato ele vai levar aquilo para a vida dele, e não só uma exposição pela exposição. E aí vem um aprendizado e os desafios da agência, aqui agora falando como corporativo, como que a gente consegue criar via uma marca, uma experiência que está conectada naquele festival e que vai materializar no consumidor que está vivendo aquilo. E ele vai para casa falando, cara, vivi um negócio que foi incrível ali no Rock in Rio, ou no The Town, ou no próprio Camarote número 1, e isso é uma coisa muito, muito importante. Então, acho que tem um crescimento, sim. É difícil a gente ir lá, né, no board lá do grupo falando dos 10 próximos anos, né? Como é que vai ficar daqui 10 anos? E aí tem trocentas mil variáveis, né? Hoje eu acredito numa ascensão, não imagino uma estagnação. Eu acho que vão ter eventos que talvez
por lei natural de sobrevivência, alguns caem, outros não, até porque é isso que eu estava te falando, o consumo ele tem um limite, ainda mais quando você fala, né, da situação que a gente vive hoje no país, da dificuldade da economia, né, o dinheiro não está tão na mão de todo mundo, então acaba dificultando um pouco. E até falando um pouco sobre isso, me lembra uma história bacana, sem procurar me estender muito aqui, mas trazendo para você isso, né, por que a gente ampliou o N1, né, por que eu comecei no Carnaval, a gente foi para Réveillon, porque num determinado evento que a gente fez, e aí foi o Réveillon, foi em Itacaré, o Réveillon número 1, que a gente fez totalmente a gente, né, como detentor 100% do evento, e foi super complexo, porque foi no primeiro ano pós-pandemia, onde estava pandemia, não estava pandemia, aquela coisa meio louca. Teve uma catástrofe natural no sul da Bahia, chuva pra cacete, e aí foi um problema complexo a gente conseguir colocar o evento de pé, e a gente, cara, nesse sentido, o banco de eventos, a Holding Club tem isso no DNA dela, assim, aí eu não estou preocupado com o resultado final, estou preocupado com a experiência que eu vou entregar para o consumidor que está lá. E se perdeu, mas assim, o cara tem que sair de lá feliz. E falando, vivi uma experiência única aqui, ainda mais naquele momento que a gente vinha daquela retração, cara, vou ter a oportunidade de poder comemorar o Réveillon, então não podia frustrar ninguém, mesmo que estava sendo frustrado pela condição climática, mas as coisas acabaram encaixando e a gente de fato realizou o evento, foi incrível. E uma semana depois do evento, um grupo de amigas postou e marcou a gente no evento, no post, tatuaram o N1 e falando assim, quando a experiência é boa, a gente tem que marcar na pele. Nossa. Aí arrepia, isso daí é uma das coisas que arrepia. Aí você fala, cara, que animal. Quantas marcas, quantos times de futebol, quantas paixões que todo mundo tem, que você fala, cara, imagina o cara tatuar o teu nome, né? Você tatuou o filho, a esposa. O cara tatuou um label de um evento que ele viveu lá e foram três meninas. Tornozelo, pulso e tal. Eu falei, cara, isso é muito maior. Então a gente conseguiu entregar uma experiência que de fato mexeu na vida daquelas pessoas a ponto de querer registrar eternamente no corpo. E daí a gente falou, cara, a gente tem que conectar com esse público ao longo do ano inteiro, então vamos encontrar outros momentos que a gente possa trazer o que o N1 representa, e daí inclusive expandiu. Hoje em dia a gente tem um licenciamento da marca, tem um marketplace próprio que aí trabalha com a venda dos produtos, enfim, que levam o N1, que aí entra um pouco no padrão de quando você está num evento, né? Tem a loja que entrega lá, o conceito Disney de se fazer as coisas. Né? Cara, eu imagino essa situação que você viveu, hein, cara? Qual foi a maior lição que você teve sobre a realização de eventos e não poder contar com uma força maior aí, um impacto dessa magnitude? Então, o evento vem da palavra eventualidade. Então, quando você sai para fazer o evento, você já tem que estar preparado para isso. A gente... Mas essa aí ninguém não esperava. E aí, Michel, é resiliência. É você ter dentro de ti que fala assim, cara, eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. E aí não é assim, eu vou mandar alguém fazer. Esse evento específico de Itacaré era enxada na mão, porque eu estava dentro de um terreno que ele encharcou por conta da chuva. Ele era muito próximo ele ficava debaixo tinha um veio d'água, e ele era muito perto do mar, então não tinha por onde escoar a água. Então assim, como que a gente vai resolver esse problema? Então você compra a bomba. Você ficou uma semana sem dormir, né? Não, na verdade eu não tive esse tempo. Nem imaginei. Eu não tive esse tempo. Imagino, né? Pra você ter uma ideia, eu desci em Comandatuba, né, que foi um voo fretado. Aí, da van de Comandatuba até Ilhéus, a gente já tinha definido que eu ia ter que cancelar um dia de evento, que tinha 27, 28, 29, 30 descansava, 31 Réveillon. A gente falou, cara, vamos tirar o 27, porque não dá para fazer o evento por conta da chuva, a gente tem que arrumar o terreno, e a gente faz o do dia 30. Só que eu tava com o line todo contratado. Então, do caminho... na van, e aí cai o sinal, volta o sinal, e consegue falar, e aí falando com todo mundo. Aí a gente conseguiu remanejar um ou outro artista, porque, Réveillon tá todo mundo com data tomada. Não dá pra falar, beleza, no dia 26, isso era 26.
eu negocio falando 27 não vai ter, dá para mudar 27 para 30? Já estava organizado. Não, e aí, cara, nessa hora, e foi o que eu falei, aí eu não estava preocupado quanto isso ia custar, eu ia ter que resolver esse problema. A gente conseguiu realocar, acho que uma ou outra banda, ficou com crédito de quem não conseguiu tocar porque não tinha como fazer a agenda, e aí ia entrar em algum outro evento. E eu lembro que a gente trouxe o Alok e o Ferrugem, que conseguimos colocar como os headlines no dia 30. Cara, e aí foi incrível, porque no dia 27 não rolou, tentamos fazer... E um pouco mais de emoção na história. Arrumamos o terreno, ficou tudo pronto, limpo, tal, não sei o que lá. Quando é 5 horas da manhã do dia 28, meu telefone liga, toca. É minha sócia falando assim, ferrou. Porque durante a madrugada caiu um puta pé d'água. E tudo aquilo que a gente fez no dia 27... Zerou de novo. Aí eu falei, agora não tem mais margem. Putz. Esgotamos a margem, bora pra lá. Aí vou lá, eram 6 horas da manhã, eu tava lá. Eu saí de lá às 9 horas da noite, porque aí era com enxada, capinando, fazendo o que dava para fazer para tentar organizar. Teve um pedacinho do evento que a gente interditou, que não tinha como acessar ali porque estava com muita água. O fato de ser Réveillon, pé na areia, tal, até te possibilita, a gente estava com bastante areia lá, então o lugar ficou bem agradável. O clima firmou, né? Então isso foi, para os outros dias foi ficando cada vez melhor, o line contratado, as bandas chegando, e ainda tinha um lance, né, da pandemia, então todos os artistas tinham que testar, porque a Secretaria de Saúde estava fazendo vistoria, então você testava o cara, eu lembro testando o Denis, aí o Denis não passou, aí um dos artistas dele ali, dos anões ali, tava, aí pô, não pode ter o anão, pô, mas do cara... É muita variável, né, cara? Cara, e aí você vai lidando com tudo aquilo, e a hora que termina o evento, acontece isso que eu te contei. A menina vai lá, 3 amigas, tatuam um N1 no corpo. Você fala, cara, pô, check. Linda essa história. Essa aí tem que estar no mail, hein? Essa aí não tem, essa representa, meu. Eu percebo que Você tá sentindo algum impacto, assim, Duas perguntas pra você, Márcio. Vou refazer as perguntas. A primeira pergunta é que a gente citou aqui o termo daquele momento chato da pandemia, né? Teve muita gente que fez 18 anos naquele período. Você tá sentindo essas pessoas querendo consumir experiências, eventos, que, pô, deve estar com 21, 22 agora, né? E a segunda pergunta, a gente sabe que, por exemplo, você é um cara que com certeza foi curado ouvindo DJs em clubs, em boates, né? Qual é o impacto de não ter mais clubs como tinha em nossas épocas na entrega dos seus eventos? Você acha que tem algum impacto não termos clubes de música eletrônica mais? Como tínhamos, né? Eu lembro que São Paulo era de segunda a segunda. Total. E essa segunda pergunta, cara, com relação a esses jovens que fizeram maioridade durante o período pandêmico. Sim, estão consumindo muito evento. O Réveillon que a gente faz, eles são 3.000 pessoas, 18, 25. E aí assim, o cara que fez 18 naquele ano. E parece que é um lance de libertação. E por vários motivos, né? Eu acho que a maioria tá com os amigos, numa praia, longe dos pais, invariavelmente. Às vezes os pais estão presentes em alguma casa que alugaram, etc e tal. E vão curtir a virada do ano na praia com os amigos, ouvindo as bandas dos quais eles mais gostam, as músicas que eles mais gostam. Então eu vejo muito isso. E o nosso grande desafio, né, e ter esses eventos, como eu venho falando, é porque a gente tenta fazer com que ele se retroalimente. Então, para mim é importante a galera que está vendo o Arcanjos N1 entender que aquela experiência, ela acontece também no carnaval, no camarote, e aí eu tento criar um rejuvenescimento e fazer com que essa galera fique flutuando em todos esses eventos. Daí um dos motivos de também estar no Tomorrowland, porque pega uma outra cena. Então, sim, eu acho que independentemente da pandemia, a necessidade de viver uma experiência e sentir, né, de fato aquilo acontecer, e os fogos, e a luz, e a galera, e, pô, pegação que tem que ter, eu acho que continua sendo uma coisa muito forte mesmo. E aí, indo para a segunda questão, que é dos clubes, e foi engraçado, porque acho que quando a gente começou a conversa, falou assim, você lembra da Krypton? E eu falei, pô, já faz tempo, hein, Michel? Nem tanto, pô. E lembro, cara, e é verdade, porque assim, pô, eu fui PR da Kremlin,
Matinê da Kremlin. Então, Eu lembro. cara, o Franz Schubert era aquele... Cara, era muito legal. Você encontrava todo mundo ali. E aí, Limelight e tal. Então, acaba Base, que... resumo. A base eu já era um pouco mais velho e era a segunda. Era assim, cara, demais, loucura. E uns lugares incríveis, assim, de experiência muito legal, uma galera muito bacana. O que eu acho que aconteceu? Pô, e nem preciso dizer, né, cara? A gente, né, Holding Club, banco de eventos, é oriundo do Gallery, né? Vitor Oliva, meu sócio, criador do Gallery lá na década de 80. Pô, você escuta histórias ali, e ali ainda era outro contexto. Espetacular. Que era um negócio ainda mais glamuroso, um clube que você paga para ser sócio, para poder entrar e tal. Só que os clubes é onde você conseguia encontrar as pessoas. Hoje em dia não tem mais isso. É isso. Por exemplo, esse jovem que vai N1 Arcanjos, que tá 18, 19, 20, 21. Ele não tem mais aquela rotina que nós tínhamos, toda semana ouvir um DJ novo, ouvir uma música nova. Né? Ele consome isso na rede social, ou no YouTube, ou alguém que mandou, ou ele segue os artistas que ele gosta. Então, o consumo é de outra maneira, né? O Márcio é um dos maiores contratantes do Brasil, pessoal, e ele tá dando a letra pra vocês aqui. Se você é DJ e produtor, a sua música tem que estar nas plataformas. Você tem que estar nas plataformas, né, Márcio? Não, com certeza. Esse é o ponto de contato. E eu acho que essa digitalização e essa globalização de conteúdo é o que mudou o comportamento da experiência. Então, quando eu cito aqui, a galera ele vai no Arcanjos, etc e tal, porque é um evento sazonal que acontece num momento super importante da vida de todo mundo, que é a virada do ano, que é um momento de celebração, e eles querem se encontrar lá. Tem vários outros eventos que acontecem e que por si só acho que já sanam a necessidade do cara. Cara, eu quero estar no evento, quero curtir meus amigos, etc. Tal, porque vai acontecer um por semana, tal. Tem a Sua Track Boa, tem a Green Valley, tem os grandes labels acontecendo ali. A galera se mobiliza, vai lá, consome e tal. O lance de tipo, quinta-feira é o dia da base, depois eu vou no Kremlin, depois eu vou na Lime. Não tem mais isso. Aliás, Márcio, você é um cara que deve tomar várias decisões com base em dados, né? Você deve ter um cérebro gigante aí na tua equipe, avaliando os dados, formas de comportamento, etc. Você tem alguma tese para esse declínio desse consumo de clubes? O jovem, ele não teve ainda. Ele tem um super clube, ele vai no Green Valley, beleza, vai no Laroque e tal. Esses clubes estão ativos, né? Mas e aí, o que mudou no comportamento da molecada que não quer saber? Posso estar errado, tá, pessoal? Não estou generalizando aqui. Mas tem algum dado que você tem como justificar esse declínio de clubes? Eu acho que, assim, dado específico eu não tenho. É muito mais uma conclusão em cima daquilo que a gente vê em termos de consumo de experiência. Hoje, eu acho que o acesso que todos têm em relação a música, em relação ao consumo. Eu posso aqui onde a gente está organizar uma festa em 40 minutos. Tem várias pessoas que tocam, você coloca um CDJ ali, alguém vai tocar, vou pegar, vai ter 40, 50 pessoas, e aí a conexão entre essas pessoas vão transformar essa balada aqui numa puta balada, porque você vai chamar alguém que eu não conheço, que chamou outro alguém que não conheço, amplia, ele criou uma história. Ou seja, eu quero agora, é instantâneo. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. E isso eu acho que é o poder do produzir e criar experiências que hoje todas as pessoas têm condição de criar. Cara, mas por que eu vou ter que ir num lugar, que eu vou ter que pagar um ingresso, que eu vou ter que ter um perrengue para ir lá, para ouvir, de repente, um cara que nem é o cara que eu curto? Faz todo sentido, ainda mais porque essa geração é bem mais ansiosa, né? Total. Né? Total. Então, é instantâneo, eu quero agora. Eu quero fazer agora. Caramba! Que belo depoimento, que bela interpretação, né, Rafinha? Boa noite, Rafinha. Boa noite. Tá com o microfone hoje, galera. Nosso host aqui. Co-host. Tá gostando do papo? Muito bom, né, cara? Porque você vê, hoje para você administrar uma festa, uma label muito grande, não é fácil e depende de muita genialidade por trás, né? Você pensar em cada detalhe, porque quando você hoje faz com o N1,
é a experiência de você estar lá, né? E você vê a experiência de hoje, que você vai em qualquer festival grande, além, assim, qualquer não vamos colocar qualquer. Todos os festivais que você vai grande também se preocupa com esses detalhes, realmente dá vontade de fazer uma tatuagem também, porque você sabe. Porque eu acredito, assim, que é uma festa, quando você vai para curtir essa festa, você vai para extravasar ou comemorar um momento, ou tem pessoas que juntaram aquele dinheiro e falam assim, cara, eu vou com meus amigos, eu vou curtir aqui, eu conhecer alguém. Então, o Márcio aí Ele é um gênio nisso. Né, cara? Ô, Márcio, antes de perguntar qual foi a ideia mais audaciosa ou mais fora da caixa assim, que você teve que tomar risco para fazer acontecer, Pô, esqueci a pergunta, meu. Que isso acontece na geração atual? Acontece. Bom, eu vou direto para essa. Márcio, uma ideia que você teve, um insight, e assim, a tua equipe nem acreditou tanto, mas você insistiu e falou, a minha tese é essa, eu quero fazer funcionar. Que te surpreendeu nessa jornada? Tem algum momento assim? Difícil escolher uma, Michel. E assim, é engraçado, porque pegando um pouco aqui dos desafios que a gente se vê passar, é muito fruto do que já vivemos no passado, né? Então, quando eu cito aqui o Vitor Oliva, que é o cara que criou essa história toda que hoje a gente perpetua aí junto com os meus outros sócios, né? A Priscila, a Ju Ferraz, Fernanda Bujanra, Tati Oliva. Então, a gente hoje lidera esse negócio e a gente olha muito para trás nos feitos que foram realizados. E quando você fala assim, é uma ideia muito louca que você conseguiu colocar de pé, a gente sempre olha para o aspecto do corporativo, né? Porque, de uma maneira ou de outra, quando eu cito aqui os eventos que hoje a gente faz proprietário, eles não deixam de ser ideias muito loucas. Muito loucas no sentido do risco que você está tomando para fazer um negócio acontecer, e o negócio, no final, tem que dar dinheiro, tem que ser resultado, tem que ter um resultado financeiro. Então essa por si só, não é que ela é muito louca, mas ela é muito desafiadora. Mas quando você vai para o corporativo, o Vitor cita muito isso, ele fez uma festa de lançamento de produto num porta-aviões, atracado no Rio de Janeiro, com um show da Ivete Sangalo, regido pela banda naval, ela subindo pelo elevador que coloca os aviões. Fala, cara, isso é louco, né? Conseguiria fazer hoje? Possivelmente não. Possivelmente não, porque vão ter tantos entraves e tantas coisas que não, isso você não pode, isso daqui, porque você não consegue. Então, no passado, ter ideias bizarras e você conseguir colocar aquilo de pé, eu acho que era quase uma obrigação sua, né? Então, eu me lembro muito dessa história, porque até hoje a gente sempre que está conversando fala, pô, por que não? Porque o porta-aviões e tal, e eu estou falando de 97, né? Sim, várias outras grandes ideias tiveram, e eu acho que até uma eu acabei, não foi nem ideia, mas é aquele negócio do tipo, não tem que fazer dar certo, né? Eu acho que essa experiência um pouco que eu retratei há pouco, falando sobre o lance do evento. Você fala, cara, esse evento tem que acontecer. Não dá para você virar e frustrar 3 mil pessoas que estão numa cidade, longe das suas casas, no momento de virada do ano, então tem que acontecer. E aí o fazer acontecer é a realização maior que se tem. Você citou o Geller, eu lembrei da pergunta, que a gente tá falando dos clubes e tal. É o seguinte, eu não sei veja se tem sentido, tá? Na tua percepção. A gente tinha antigamente uma hostess que te recebia no clube. Nós tínhamos um atendimento, que eu sei que o N1 busca, de excelência, white glove mesmo. Tipo, eu quero um bar mais agilizado, eu quero um serviço de qualidade. Os clubes hoje, todo dia é um barman diferente, né? A equipe de segurança é despreparada, né? Você entra cedo num clube hoje em dia, antigamente nós íamos, a gente tinha... O primeiro DJ esquentava, recebia, o segundo preparava, o terceiro dava aquela animada, o quarto sabia a hora de dar aquela segurada. Hoje os clubes não têm mais esse serviço, assim, né? Então me parece, até falando com um DJ gringo sobre isso, por exemplo, se você sabe o que encontra naquele determinado restaurante, você volta naquele restaurante. Sim. E os clubes perderam isso, cara. Eu acho que isso também deve ter algum impacto, não só no comportamento do público, mas também, por exemplo, hoje, você vai num clube, talvez você não sabe o que esperar mais, porque tá tão assim, feito de... Não tô generalizando, mas antigamente você tinha hostess, cadê as hostess, cara? Não tem diferencial.
Então, eu acho que quando a gente fala, tudo que a gente está falando aqui está sendo regido pelo lance da experiência, né? Então, eu acho que desde da hora que você chega no lugar, que você entrega o seu carro, que você desce do carro, do Uber, etc., e você entra no evento, cada etapa que você vive ali vai fazer com que a sua experiência seja boa ou ruim. Se ela começar ruim, você tem a chance de reverter ela dentro do lugar. E aí, cara, pô, legal, tava ruim, puta perrengue pra entrar aqui, mas, cara, que incrível que foi isso daqui. Se ela termina ruim, aí ferrou. Porque você pode ter vivido uma puta coisa legal lá, mas o final, que é o que você tá levando pra casa, é o que fica de memória. Do tipo, pô, foi difícil isso, difícil aquilo e tal. E eu acho que o olhar para essa excelência, ele não vou falar que inexiste, mas ele não tem hoje uma grande preocupação por conta, principalmente desses estabelecimentos. A preocupação é entregar o entretenimento, quem que é o headline que vai fazer o negócio acontecer, e eu estou indo lá por causa dele. E você vira secundário, o espaço é secundário, porque você trouxe um artista bacana que mobilizou uma galera ir lá que é por conta dele. Mas o que será que eu, enquanto espaço, tenho que fazer para reter esses caras dentro do lugar? Aí, de novo, citando o Geller, pô, ele tinha toda uma história ali que era o melhor uísque, a cerveja mais gelada, o copo, o vinho, o cara servia cerveja na época como se fosse um vinho. Então não era um lance da garrafinha, nada disso. Então, too much para hoje? Provavelmente, mas o que você vai fazer? Que facilidade eu ofereço pro cara falar, cara, esse é o melhor... Tudo é complexo, é difícil de beber, é difícil de você ir pro banheiro, é difícil de não sei o que lá, ninguém te atende, os seguranças às vezes são truculentos, então, e por quê? Porque talvez a maneira que hoje os gestores dessas casas olhem de fato para o negócio, ele está calcado no objetivo financeiro e não na longevidade. E a gente está citando coisas aqui que aconteceram durante décadas. Décadas, cara. Né? Então, assim, como é que você perpetua um negócio por mais de... Hoje, assim, você abriu 2, 3 anos, acabou, ele perdeu a atração, as pessoas não dão mais valor para aquilo. Não era legal, mas não é mais. Eu confesso, se você me perguntar que casa é que você sabe que está rolando até hoje, cara, não sei te dizer. Exato. Não sei dizer. Posso te dizer uma, porque tem conexão com a gente, a Teto Lounge, ali dos meninos da PHD, junto com o Antônio Oliva, que tem lá uma dinâmica, que tem uma galera que está lá no W, né, no hotel, então funciona legal, e tá lá, acho que já faz uns 8, 9 anos, se não me falha a memória. Bem lembrado, verdade, Grupo PHD. Márcio, você já implementa no seu dia a dia, o seu time com certeza, mas já está na sua rotina ali a utilização de inteligência artificial? É engraçado você ter falado isso. No meu dia ainda não. E eu venho estudando e entendendo como é que você vai conseguir utilizar isso. Num primeiro momento você fala assim, cara, que loucura. Que é uma loucura, né? A maneira como vem se desenvolvendo e o que existia ontem já é diferente do que tem hoje e as coisas vão mudando numa velocidade muito grande. A gente está, sim, dentro das empresas, obviamente, abduzido no desenvolvimento da utilização da ferramenta para diferentes situações e hoje por trás, né, e aí cada empresa tem a sua especificidade, mas quando a gente fala da Roda, que é a empresa que trabalha com a parte de loyalty, tudo, então como é que a gente traz a inteligência artificial para buscar eficiência dentro dos programas e campanhas que a gente desenvolve, nas empresas onde tem um aspecto criativo mais forte, como que ela pode potencializar o lance da criação, ainda no entretenimento, muito mais com viés de ticketing e comunicação do que necessariamente a experiência como um todo. E é engraçado porque acho que foi, sei lá, anteontem, eu fui impactado por alguma coisa dentro da rede social que falava os 10 empregos que correm risco por conta da EA, né, e os que não correm menos, né. E eu tava com um amigo meu e a gente falando ali, eu falei, cara, embalsamador não corre risco por conta da EA. E aí você vê umas coisas que são super operacionais.
E aí, e esse cara também trabalha com segmento de eventos, e eu falei, cara, o nosso negócio efetivamente, ele vai ser potencializado pela AI e não corre o risco de não existir por conta da AI. Então é bem o que você colocou, como que a gente traz essa ferramenta hoje para dentro do negócio de uma maneira a potencializar a experiência. E não substituir a experiência, porque eu acho que o ao vivo é uma coisa que ela é onipresente, não tem como substituir. Interessante, né? Porque se falava muito nisso naquela época da pandemia e pode vir novas tecnologias e a gente continua fazendo eventos, né? As pessoas querem se ver, né, Rafinha? Não, até comentei há pouco do mundo do lance do metaverso. Porque teve algumas coisas que foram acontecendo e eu falo, cara, eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí, imagina, fazendo os eventos, não, eu vou ter que ter um terreno no metaverso, vamos colocar um camarote no metaverso. Mas, cara, não é porque existe uma nova tecnologia que você tem que pegar aquilo que você faz e colocar essa tecnologia dentro daquilo. Porque o que você faz, ele está atrelado a um propósito de consumo já que as pessoas têm, porque elas buscam aquilo. Às vezes, tiveram alguns movimentos que foram feitos que acaba se colocando pés pelas mãos, porque, não, eu tenho que fazer porque agora esse é o trend do negócio. Não, cara, mas pode estragar aquilo que você vem fazendo. Então, essa dosagem do que utilizar para potencializar o teu negócio e não para fazer o teu negócio de uma maneira diferente, que eu acho que é o grande desafio que você tem quando você começa a falar de tantas novas tecnologias aí que estão chegando. E eu tenho um ponto, assim, que nem falando do metaverso, que as pessoas hoje, acho que ainda esse tipo de tecnologia ainda não está sendo compreendida pelas pessoas, como que será utilizado isso no futuro. Tem um livro que tem um livro que ele foi baseado num filme chamado Jogador Número 1, que ele conta, ele conta todo um trâmite de como que seria uma vida online, né? De como você ter... E tem baladas dentro, assim, que as pessoas se divertem. Você monta a sua skin. Então, eu acredito que hoje, por causa da tecnologia, não é possível fazer tudo aquilo. Mas a gente acompanhando aqui, eu acredito que daqui uns 5 anos, com a potência... Who knows, né? Onde é que a gente vai chegar? Tinha um jogo chamado The Sims. O The Sims, não. Era né? Você tinha uma vida paralela ali. E uma das coisas que a gente estava conversando esses dias é o GTA. O GTA tem 3 DJs da vida real dentro do GTA. Sim, é verdade. Então, esse tipo de coisas também é importante pensar, mas ainda não, eu acredito que não está sendo aplicada justamente, acho que por causa desse poder computacional atual, sabe? E nem as próprias empresas que criam isso eles conseguem projetar o impacto disso, cara. Eles estão falando já que tem ChatGPT 7. Sim. Mas ainda não está disponível ao público, né? Porque eu falei, as coisas vão numa velocidade tão grande, mas tem um lance, Rafinha, da aplicabilidade. Então, assim, a gente por determinados momentos falava assim, teve o boom do streaming. Sim. Hoje, inclusive, eu acho que muito do universo dos podcasts é uma coisa herdada de, cara, a gente precisa se conectar, a gente tem que colocar a voz e tal. E o home office, né? Essas coisas que não tinham antes. Fala, cara, por que eu não posso... Em vez de, cara, eu quero trazer o Steve Angelo mas não dá porque ele tá não sei aonde. Então, vamos fazer um streaming. Não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma experiência. Não é. Você pode estar com um PA estourando, sim, o cara vai fazer o set ali, é ele, mas não vai ser a mesma coisa. Mas então, agora você imagine você com um óculos de 3 dimensões, você estando num evento que você pode estar conectado com seu amigo que mora, sei lá, no Maranhão, e você aqui em São Paulo e no mesmo evento juntos. Aí chega onde você falou, aí falta o recurso hoje. Falta o recurso de hoje. Mas como tudo vai muito rápido, é verdade. O acesso a isso pode ser, a gente está falando em 5 anos, sei lá, 5 anos talvez seja até pouco, né? É verdade. É um medinho, dá um medinho essa história aí. Márcio Escher, o Brasil sabe vender entretenimento para o mundo? Difícil essa pergunta, né? Porque se você olhar pelo entretenimento do Brasil como um todo, eu acho que a única coisa que de fato a gente consegue uma projeção para fora é o Carnaval. Que é reconhecido um dos grandes eventos do mundo, etc. e tal, e mesmo assim com uma série de questões, principalmente no que diz respeito ao próprio país, né? Fala de violência, fala, enfim, de
crimes sexuais, aquela coisa toda que você fica estereotipado. E isso daí eu acho que é um grande issue que a gente tem para conseguir reverter a história. Quando você olha pelo aspecto daquilo que o Brasil entrega, eu até conversando hoje com o Vitor, falei exatamente isso, cara. A gente tem que transformar o que é o verão brasileiro e o carnaval brasileiro e os eventos que acontecem nessa época aqui no ano, no que o verão europeu representa para os brasileiros. Esse, para mim, é um grande de um movimento que a gente vem construindo ano após ano, que, como eu falei anteriormente, no lance da internacionalização, de conseguir levar pro internacional a vitrine adequada daquilo que a gente faz. Sensacional. Porque sabe qual que é a grande questão? Se você fizer conta, a gente quando viaja, fala, não converte, senão você não se diverte, não é? Você imagina o efeito contrário. Nossa, vezes 6, cara. Então, o cara vai dividir por 6 e vai olhar e vai falar assim, cara, grátis. Porra, o aéreo vai ser bem menor, a experiência que o cara vai ter, o cara fala, eu não acredito que eu tô aqui. Tanto que hoje no Camarote N1, tem vários grupos que vêm de diferentes lugares do mundo, em especial da Europa, se não falha a memória, acho que a Nova York é um dos lugares onde vem mais clientes nossos, que vem com a galera. E, pô, vamos comemorar no carnaval, no Rio de Janeiro, tal, fecha um grupo, alugam casa, tal, pelo dinheiro, o que o cara consegue receber em termos de experiência é infinitamente... Grátis, cara. Pra ele é grátis. Porra. Pô, 10 pau de dólar ali, o cara vive... Não, bonito. Bonito. Bonito, exato. E com uma coisa tão boa quanto o que ele tem lá. E com uma vibe brasileira, com aquela coisa que a gente sabe que só a gente consegue fazer. Então, acho que assim, a hora que eu falo isso, acaba a conclusão não, acho que a gente não vende bem. E não sei se está todo mundo preocupado em fazer esse tipo de venda. Márcio, o que você está falando é muito real, cara. No dia a dia a gente percebe, não tem algo em inglês, não tem uma preocupação em receber gringo, não. Parabéns, você está sempre à frente do tempo. Como é que você se inspira de referências? Você tem algumas fontes preferidas, tal? O que acontece lá fora, né? Então, até antes de vir para cá, eu estava num call com os meninos falando sobre arcanjos e acontece muito, né? Aí, obviamente, com condição para fazer isso, então cada um estava num lugar, Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos, e eu mesmo estava no litoral da Itália, para ver as coisas acontecendo e falar, cara, o que vai... eu tenho que trazer daqui em termos de experiência que eu posso colocar lá. Porque o público acaba sendo o mesmo, né? A galera que está indo para lá é a galera que vai consumir o meu produto aqui. Então, e aí o que trouxe para a gente é a simplicidade. Então, como que elementos simples e que estão bem colocados, obviamente, numa paisagem maravilhosa, com pessoas incríveis no lugar, fomentam aquela experiência acontecer de uma maneira bacana. Então isso para mim acaba sendo um lance onde a gente bebe muito para conseguir trazer um pouco para dentro dos nossos negócios e obviamente cada um tem uma adequação. Quando você fala em modelo de negócio, e aí pensando mesmo como resultado, sem dúvida nenhuma, olhar para os grandes festivais, a maneira como eles estão estruturados, como é que é feito todo o storytelling da comunicação, o próprio lançamento, a experiência lá dentro, e aí por duas óticas, né? A ótica do proprietário do evento, quando eu falo sobre N1, e do cara que ativa marcas dentro do evento, também a gente conecta traz essas experiências para poder implementar e incrementar o nosso. Então, eu citei, né, Tomorrowland Bélgica, quando eu tive no ano passado ali. A experiência que eu vivi ali, de troca de cultura, de perfil de público, de como que é o atendimento, como que as pessoas e os próprios donos do festival circulam no meio de todo mundo fazendo ele acontecer, o propósito pelo qual você está lá, você fala, cara, isso é inspirador. Então, cara, eu preciso ter 100% dessa essência? Não, mas acho que 10% dessa essência, se eu colocar dentro do meu negócio, vai mudar ele em 100%. Então, é esses pesos e medidas que a gente vai trazendo e adequando aqui nos nossos eventos. Eu tenho um desejo ainda
meio incubado, que é falar assim, eu quero vivenciar um Burning Man, né? Mesmo conhecendo o que está por trás, o que diz respeito ao conceito e tal, e que eles zelam bastante ali, mas, porque não, sou um heavy user da cena? Não, mas é porque, sem dúvida nenhuma, vai ter alguma coisa ali que eu falei, cara, isso é muito legal. Então, acho que o viver momentos e experiências distintas, reais ali, é o que te traz as melhores qualidades e melhores coisas para poder implementar no teu negócio. Excelente. Você comentou da simplicidade e tal. Você está sentindo um movimento de menos palco e mais acesso ao público, presença mais perto, o palco mais orgânico, humanizado? Sim. É isso que você está dizendo? Eu acho que esse é o grande barato do negócio. E é legal, é outro episódio bacana aqui. E aí acho que não lembro se foi com você, mas o Alok, quando começou, estamos falando lá tempo atrás, chegou acho que tocar uma ou outra vez dentro do N1, meio que tipo assim, não, vai, encaixa aí, coloca e tal, mas não era o Alok, né? Era o Alok, um DJ, tocava no Café da Música e tal. E passou-se um tempo já como N1 e aí a gente teve uma história ali, cara, surgiu uma oportunidade de colocar o Alok no Sábado das Campeãs. E aí eu tive que falar com ele e explicar o que era o tocar dentro do N1, porque, cara, ele já estava num momento de grandes arenas, 100 mil pessoas, e, pirotecnia, falando com o Barreto pra fazer lá, ele vinha com o Raider, eu falei, cara, desculpa, Barreto, não vai rolar, cara, não tem como colocar isso daqui, eu tô em 3 metros de pé direito. O palco é baixo, é uma gruta ali quase. Então, assim, no máximo um CO2, um jogando pro lado, porque não vai dar nem pra dar na cara das pessoas isso daí. Então, e aí eu lembro de estar falando com ela, eu falei, cara, é diferente. O que você vai viver lá é como se você estivesse tocando na sala da sua casa pros seus amigos, onde parte da galera que vai estar te vendo vai conseguir te ver e parte da outra galera não vai conseguir te ver. Mas vai ouvir e você vai ter um contato com o público diferente do que você tem hoje. Cara, ele falou, beleza, vamos viver isso daí. E acho que durante 5 anos, se não me falha a memória, todo ano. Porque, cara, num momento legal, ele tava lá com os amigos dele, com família, Rovena, todo mundo ali curtindo, aí o pitch aberto atrás, a galera lá fazendo aquele inferno. E era um momento legal e se tornou um momento legal. Então, a gente aí por uma coisa... prática, eu não tenho como fazer diferente disso. Então que história que eu vou contar trazendo essa proximidade para o público. E aí serve isso como uma história, mas qualquer outro, o Natan desce do palco e faz trenzinho no meio da galera. Isso para quem tá lá, cara, tá é perto sensacional, do ídolo, né, cara? Entendeu? Então assim, e pro artista, ele tá sob conforto. Ele sabe que ele não vai correr risco de acontecer nada de grave ali, de alguém querer arrancar ele, nada, porque está num ambiente controlado. Então, eu acho que a gente faz porque eu sou obrigado a fazer, mas acaba sendo uma tendência até dos próprios artistas procurarem esse momento também. Então, o próprio Réveillon do Arcanjos tem um pouco disso também, palco menor. Tudo bem que a gente está falando de litoral, tem que ser uma coisa mais intimista, pé na areia e tal, mas a gente vê nessas baladas, principalmente assim, que tem esse lance do DJ perto, das pessoas podendo viver, quiçá às vezes conseguir entrar no pitch ali. Interessante você me lembrar desse palco do N1, no camarote, porque você já está também, mais uma vez, à frente do tempo. Porque a gente está falando de um palco mais perto do público, e você já está perto do público há muitos anos, né? Porque, bem como eu falei, assim, não tem alternativa. É um praticável de 20 centímetros, o palco montado ali, e a gente, consegue colocar pessoas e tirar pessoas e dar um contato direto com o público. Então, acaba sendo diferente. Tá com fome, Márcio? Sempre bom, né? Rafinha, chegou aquele momento saboroso. Aí sim. Nosso parceiro Burger. Se você não conhece o Burger, ele é o primeiro Smash Burger do Brasil. Tem 40 lojas no Brasil. Pra mais já. E se você não conhece, é Instagram ou no site oficial. O Márcio hoje... Já conhecia o Burger, Márcio? Já, sou cliente assíduo deles. Eles são nossos apoiadores aqui. Não, delícia. E eu pedi um lanche pra você, chamado O Ovo. E nós temos uma batatinha aqui pra esse papo
Tá tendo uma dose de conhecimento aí, Rafa? Como é que tá? Tá com fome? Eu sou um cara, eu sempre tô com fome, quase um atleta, né? E o conhecimento, tá sendo bom? Muito. É um open bar de conhecimento? Um open bar Muito legal, muito bom. muito, que dá pra tirar muitas inspirações de como você criar um evento e com o Márcio falando, não é que é difícil. Tipo assim, não é que é difícil. É que você tem que ter um carinho e respeito pelo público, né? Aí você tendo isso, é fácil e você montando ali com os detalhes que tem para você fazer um evento, que nem você ter sabendo dessa dificuldade de você ter um palco ali que é menor, mas você envolver as pessoas que estão ali nesse ambiente e trazer esse espírito, é mesmo quem sabe fazer festa, porque não é difícil. Então, não é fácil, né? E tem um ponto, Rafinha, que você está colocando aí que eu acho que é legal, que é assim, todo evento que a gente faz, eu faço uma pesquisa de satisfação depois. Legal. Né? E que a gente até espera, porque não dá para pegar a pessoa ali saindo do evento e você precisa ter uma coisa para, né, o famoso dorme e acorda. Vai lá o dia seguinte. Tal. E aí tem um disparo de mensagem, tudo. Você não tem o teu aí, não? Eu vou te entregar o guardanapo. Tem o meu, sim. Mas é muito legal isso. E aí você avalia isso. E a gente usa, nossa história começa a falar do próximo evento a partir do momento que eu analiso a pesquisa. Legal. O que aponta na pesquisa ali que não ficou dentro daquilo que a gente acha, que a gente acha não, mas que deu o resultado negativo, que poderia melhorar. Entendi. E aí a nossa estratégia para o próximo ano parte disso. Então assim, eu tenho que resolver esses problemas que foram pontuados aqui. Tem coisas que sempre são questionadas, tipo, você achou o preço justo? Não, né? Então, quem que vai falar, não, acho tudo incrível. Então o preço sempre é uma coisa que joga o NPS para baixo. Mas assim, tem sempre coisas ali que você acha que dá para mudar, como que a gente faz melhor tal, sem perder a essência do negócio. Então assim, sempre olhar para o que você está fazendo, avaliar os resultados, as críticas e os aprendizados para buscar fazer melhor. É a premissa de qualquer coisa que a gente faz. Isso é verdade. E o que a gente está aprendendo aqui, né, Michel, hoje? Escutando muito. É o detalhe. Essa é a ideia, esse é o propósito do Refresco Sonoro. Dose de conhecimento para ouvidos curiosos. E esse papo com o Márcio tá demais. Ô Márcio, como é que é a tua rotina, assim? Porque assim, você trabalha com algo que você pode ter um insight a qualquer momento, né? Você consegue dosar bem Você fala muito em wellness, bem-estar, etc. hoje em dia, né? Você consegue ter uma vida equilibrada? Eu particularmente, sim. E aí, acho que também é fruto muito do ritmo de vida que se acaba levando trabalhando com eventos. Bom apetite. Então, para nós. Tem esse lance da intensidade, né? De como que você está sempre lidando com a eventualidade, está sempre lidando com um minuto após minuto, a expectativa de fazer dar certo. E se você não tem um equilíbrio entre esse profissional e o pessoal, você vai descambar. Então, eu treino já há muito tempo, então desde sempre, e aí não muito como obrigação, mas como prazer, e eu trato isso como minha terapia. Então, tento sempre equilibrar, assim, você tem 24 horas num dia, né? Então, usa 8 horas para dormir, usa 8 horas para dedicar no seu trabalho, tudo, busca 8 horas para ser melhor naquilo que você faz. Então aí essas 8 horas restantes é conteúdo, é qualidade de vida, é esporte, é aprendizado, porque sem dúvida nenhuma vai enriquecer o teu trabalho e que você usa os 8 horas para descansar. Então, desde criança você já tinha essa forma de pensar e você foi amadurecendo ela? Por exemplo, o esporte na sua vida? O esporte sempre desde criança. Qual esporte? Criança. E aí, porque, cara, eu sempre fiz tudo. É mesmo? E aí eu acho que tem a ver um pouco com imperatividade. Você tem que queimar em algum lugar. E na minha época, né, não tinha o que se tem hoje, que é papo de velho isso, né? Mas é real, né? Então não tinha videogame, não tinha nada. Então o que era o brinquedo? O que era divertir? Era jogar bola na rua, era pegar a bicicleta e andar. Então, bicicleta principalmente, assim, cara, foi uma coisa que durante minha infância até, sei lá, até recentemente, porque todo domingo eu pedalo, mas assim, uma coisa que cresceu comigo. E aí, mountain bike, campeonato, eu vi o lance do mountain bike nascer aqui no país.
os campeonatos em Campos do Jordão, e aí eu sempre fui envolvido nisso. Aí tinha o BMX também, que tinha umas pistas aqui, pista da Marginal Pinheiro, então sempre quis fazer muito isso. O futebol sempre foi uma coisa também que permeou. Aí conforme vai passando o tempo, né, aí a musculatura não é mais a mesma, tal, aí enveredei pro lance da corrida, e aí já são muitos anos aí correndo, e musculação, então são as coisas que eu procuro fazer, e que, como eu te falei, é o momento de você para você mesmo, então faço isso por mim, para minha mente, para buscar ter um equilíbrio, e obviamente é positivo porque te dá saúde, te dá imunidade, enfim. Você faria algo diferente nessa jornada, desde que você começou a entregar eventos? E se sim, o que você teria feito um pouquinho mais que você não fez? Não sei se eu faria diferente, Michel, do que venho fazendo, do que a gente vem construindo, mas pegando esse teu ponto do tipo assim, o que eu poderia ter feito que talvez eu demorei para fazer, era ter apostado mais ou talvez ter antecipado a história que a gente começou a fazer com o N1, quando fomos, em teoria, obrigados a manter um negócio uma vez que a Ambev não queria mais que fosse. Então, porque eles já vinham nessa tocada. E aí, assim, quando foi 2014, que foi um ano que era a Copa do Mundo, Brahma patrocinadora, tinha campanha, não tinha o menor sentido não ter um camarote Brahma com temática de Copa do Mundo. Começaria o quê? 2, 3, 4, 5? Ia dar já uns dois anos antes. 2 anos antes, porque a gente foi forçando ainda com a Ambev, justo por conta da relação de parceiros que a gente tem, do tipo, cara, vocês não podem perder isso, tal. Aí, cara, mas Brahma não faz sentido, como é que... Então, pô, faz Antártica. E a gente construiu uma história lá e mudou o que era camarote Brahma para o camarote da Boa, porque a Antártica bombava no Rio de Janeiro. O carnaval de rua era Antártica, mas já tinha um lance ali que foi, os caras falaram, tá tudo bem, mas a Antártica ela entrega democracia, a campanha ali fala assim, ela tira onda até do cara que tá lá no Beach Club com o bebida spirits dele ali, e a galera tá lá curtindo na praia tal, tomando no cooler ali com a cerveja, com a Antártica. E aí, vocês estão indo para um negócio para camarote, que é uma coisa super restrita, VIP e tal, não conecta. Aí a argumentação era, não, cara, é a democratização, a Antártica está em todos os cantos. Então você tem esse momento praia, você tem um momento avenida e tal. E foi por 2 anos, mas sabe quando já não era uma... Até que chegou 2016, a gente fez 2015 e 2016, e trazendo história do tipo, pô, acho que foi 100 anos da marca no país, no Brasil, 100 anos de vida, né, foi criado aqui. Depois teve não sei quantos anos da história do samba, e a gente sempre criando, como bons publicitários que somos, a história para tentar perpetuar o negócio. Até que chegou um determinado momento que a Ambev falou, cara, that's it. Não tem mais, vocês fazem o que vocês quiserem. Hoje, vendo, olho para trás e falo, pô, no primeiro não queremos mais, eu já poderia ter falado, então bora, vamos montar um modelo juntos. Porque a Ambev continua sendo a nossa parceira desde então. Mas, por exemplo, eu senti que, assim, pô, podia ter começado antes, mas me tira uma dúvida. Por você ter testado mais ideias, por você ter validado mais experimentos e tal, ou simplesmente por, pô, já podia ter esse reconhecimento desde então? Foi mais uma questão mais técnica ou mais emocional? Não, foi uma questão mais técnica, porque de a gente olhar e falar assim, cara, não é o meu core trabalhar B2C, não é o meu core ter o evento meu e eu vou captar ele para realizar. A gente tem 30 anos, sei lá, eram na época 20 e tantos anos de história, sendo contratado para entregar alguma coisa para alguém. Então era uma mudança de mindset que muda o modelo do negócio. Entendi. Mas a gente é uma empresa disso, tanto que a Storymakers nasce para ter um olhar específico para a gestão de projetos proprietários, porque não é o core da companhia. Então, por isso que daí a gente começa meio como um polvo, assim, cada um vai pegando uma área da empresa e conseguindo estruturar o que o grupo é hoje. Então, a gente foi provocado a isso. E a gente estava sendo provocado, mas a gente estava relutando porque, cara, não, mas não sou isso. Não, cara,
Bora fazer, entendeu? O grupo é o que é hoje, com 7, 8 frentes, 7. Justamente pelas necessidades da própria grupo. Sim. Pô, a gente tem que entregar bem feito, então vamos fazer Total, a gente mesmo. Total. Por exemplo, quando eu falei, lá atrás entrei, promoção, incentivo e tal, por que nasce a empresa Roda dentro do grupo? Porque a gente tinha inteligência e tem a inteligência, significa eu penso, eu planejo e tal, só que na hora de executar eu contratava uma empresa de catálogo de prêmio, eu contrato uma empresa de pagamento de premiação, eu contrato uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, e todos esses caras que eu estou contratando para fazer e atender grandes clientes que são meus, invariavelmente acabam se tornando meus concorrentes. Uhum. Porque eu também emprestava a minha inteligência para eles emprestavam um recurso para mim. E nem sempre você tinha o melhor deles, né? Entendeu? Aí eu olhando aquilo, falei assim, cara, se a gente for nessa, então, cara, vamos trazer tudo pra dentro. Começamos a trazer, a empresa virou, cara, faz o spin-off dela e ela vira um negócio, e bora tocar aqui. Hoje eu tenho ela inteira, full service ali, tecnologia, dados, AI, tá tudo lá dentro porque foi para isso. A empresa mais recente nossa é de viagem de incentivo. O que é viagem de incentivo? Tem uma campanha, o cara ganha um prêmio, eu vou levar um grupo daquela empresa para determinado destino. Grandes empresas trabalham com campanhas de incentivo de motivação de venda. E o resultado final, invariavelmente, é a premiação, invariavelmente é uma viagem super aspiracional. Eu contrato uma empresa de logística para poder fazer esse trabalho. Então, eu terceirizo uma responsabilidade sobre o negócio. E aí a gente viu, cara, assim, eu tenho que ter a responsabilidade sobre isso. Então, aí você se estrutura para modelar uma empresa que vai poder entregar um trabalho que eu fui contratado para fazer, eu não preciso, na verdade, terceirizar. Storymakers, como eu citei, projetos proprietários. A Cross Networking, que é a empresa da Tati Oliva, ela nasce lá atrás, na época de Brahma ainda, quando o Brahma demandava para a gente a necessidade de buscar parceiros para viabilizar o projeto do Camarote Brahma. E aí a Tati olhou aquilo e falou, cara, tem um negócio aí. Ela era a head do negócio do banco de eventos para a Brahma. Ela conta essa história, inclusive vários podcasts aí ela fala disso. E aí ela vê nisso uma oportunidade, cara, vou abrir meu próprio negócio. Ela sai do banco de eventos, abre a Cross, que está aí acho que há 15 anos, buscando juntar clientes distintos em oportunidades comuns. Então, nasce daí também. E o ESG, ele está inserido dentro desse contexto, né? Então, o trabalhar a sustentabilidade, o impacto positivo na sociedade, acho que permeia qualquer iniciativa que você venha fazer. Em que etapa você acha que a gente está do ESG? Porque eu acompanho algumas coisas de mercado financeiro e vem se falando isso há uns 10 anos, assim, uns 5 anos com mais força. Mas me parece que, cara, só as maiores empresas perceberam isso. Ainda é o início, o meio? Que momento da onda? Não sei se é início, cara. Eu acho que aqui no tudo que você faz, Brasil, você pensa no ESG? Tem. Tudo que a gente coloca ali tem uma parte que tem que ter uma causa do porquê está acontecendo. E aí por duas frentes, seja na sustentabilidade do evento, então que recursos eu estou utilizando junto aos parceiros que trabalham para fazer da maneira mais sustentável possível. A gente tem toda uma política dentro da holding onde faz a compensação de carbono, faz a análise inteira do ano de todas as empresas para depois fazer essa compensação, tentando ser o mais sustentável possível. E também do que eu estou fazendo desse evento ou para esse cliente, que ação eu posso fazer para promover alguma coisa que faça sentido de ações sociais, né? Então a gente vem, algumas parcerias que a gente tem com algumas instituições onde a gente fomenta a causa, as diferentes causas. Mas quando você olha pensando no cenário que o Brasil se encontra hoje, eu acho que ele não é nem cíclico, mas ele oscila, né? Então, enquanto for uma coisa que for de entendimento, eu preciso fazer, eu sou obrigado a fazer, nunca vai acontecer. Se o cara não entender, ou a empresa não entender, ou o produtor não entender que é importante ele tomar iniciativas nesse sentido, porque ele está fazendo um bem maior para o futuro, e isso tiver incutido na essência dele, não vai adiantar. Porque é a primeira linha que vão cortar num orçamento. Não, mas o que é isso daqui? Não, porque isso daqui é porque é a compensação, ou isso daqui é porque eu vou trabalhar com gerador com biodiesel. Cara, não, mas tá absurdo. E nessas horas, o cara vai ver a caneta ali. Então, cara, conscientemente,
né? Trabalhando na sua consciência, como que eu consigo qualificar isso? Até quando as empresas que põem produtos na prateleira vão cobrar muito a mais por esses produtos mais responsáveis? Você acha que tem algum caminho novo que eu pode acho surgir? Que necessariamente teria que ter um custo repassado. E eu acho que é aí que é a briga do capitalismo, né? Como é que do que você vai abrir mão para poder fazer alguma coisa melhor? E às vezes você tem que abrir mão de investimento, de recurso, né? Então eu vou abrir mão de um resultado maior porque eu quero promover uma coisa melhor. Só que talvez eu abrir mão de um resultado maior nesse momento vai permitir com que aquilo que eu faça tenha mais longevidade do que necessariamente vai ter se eu ficar. A gente, né, falando de novo em relação ao entretenimento e aos nossos eventos. A gente faz muito esse estudo, do tipo, é óbvio, eu faço um business plan, olho ali qual que é o cenário, quanto que eu tenho de metas de captação de recursos, o quanto que eu vou investir e o resultado que eu estou projetando. Mas surgem iniciativas ali, coisas que acontecem ao longo do período, que eu falo assim, cara, vamos abrir mão disso daqui então, porque eu vou colocar de novo no negócio, porque esse negócio vai ficar mais potente e ele vai ter mais sobrevida. Então é meio isso, assim, tipo, acho que a ganância talvez não seja o termo correto, mas a ambição sempre pelo mais, sem olhar a sustentabilidade do negócio, vai fazer com que chegue uma hora que ele tenha um fim. E a gente trabalha com a perpetuação do negócio. Perpetuação, essa palavra é maravilhosa. Ô Márcio, por que a gente tem gerações de empregos, um dos setores que crescem bastante, mas a gente é visto assim, eventos, trabalho com eventos. Você sente um pouco disso? Talvez não hoje, porque você está num calibre de muita confiança, de muito lastro. Mas assim, a gente sente um certo preconceito. Você já sentiu isso na pele? Já. Lá atrás. Lutou muito por isso. Lá atrás, com certeza. E engraçado, até em roda de amigos. Porque, um é advogado, o outro é engenheiro, o outro é médico. Você não precisa explicar o que você faz. Aí você trabalha com o quê? Trabalha com eventos, trabalha com promoção, trabalha com live marketing. Mas o que é isso? Aí você tem que começar a explicar. E hoje em dia é engraçado porque não acho que isso tem mais, porque eu acho que já é muito as experiências... Talvez voltando de novo ao papo da pandemia aqui que a gente teve, eu acho que foi um momento que a área toda teve muita visibilidade, né? Porque todo mundo parou, todos os veículos e toda a mídia no mundo falava, né, do primeiro a parar, do último a voltar. Várias iniciativas, né, os próprios benefícios de impostos que a gente conseguiu ter, que é o PERSE, que é o Programa de Recuperação do Setor da área de eventos. Coisas aconteceram para fomentar o nosso negócio, foi dada à luz a uma série de coisas que impactam o PIB e a geração de os serviços, né? Os eventos, e, enfim, como a gente está inserido num cotidiano das pessoas que elas não percebem. Então, um congresso médico é feito pela galera que trabalha com eventos. E o cara está lá no congresso pegando conteúdo e aprendendo novas técnicas da medicina, mas que quem está proporcionando aquilo em termos de estrutura é alguém que trabalha com eventos. E às vezes o médico não está nem reconhecendo isso. Eu acho que foi dada a visibilidade para uma série de coisas. A hora que acabou tudo isso, o cara falou, Helena, quem que vai fazer? Porque é o primeiro que parou e o último que vai voltar. Mas hoje eu vejo, fora essa história, a visibilidade que a área teve, até por conta das experiências que a gente vem entregando cada vez mais. Você vê a quantidade de festivais, a quantidade de festas e labels que vem acontecendo, e o que eu falei antes, que os meus amigos, até para explicar para eles o que eu fazia, hoje em dia, em termos de profissões e visibilidade, assim, não só todo mundo sabe, como, caraca, que legal, um negócio bacana, enfim, a experiência que você promove. Então, acho que talvez aquele preconceito, como você colocou, que existiu aí há muitos anos atrás, hoje em dia fala assim, cara, quero trabalhar com isso. É louco. Aliás, teve um post histórico, eu não sei se foi no LinkedIn da sua empresa ou de algum sócio, que fez até uma comparação assim. A fábrica da Ford fechou com 5 mil funcionários e o setor de eventos contrata 500 mil trabalhadores. Isso. E ninguém falava disso, isso, né? Isso. Foi da própria Holding Club assim, que a gente trouxe essa pauta. Eu vi. Qual que é a sua maior aposta para o momento e para o futuro? Minha maior aposta aqui, aí falando do negócio especificamente, eu falei bastante essa palavra aqui, a gente fala muito em perpetuação com propósito.
Você tem aí um grupo que atua nesse segmento há quase 40 anos, bem consolidado, com uma história incrível, com grandes feitos, mas que está sempre buscando fazer diferente e fazer melhor, né? E isso por quê? Porque a gente fala em perpetuação de negócio. Então hoje, né, eu posso me considerar uma segunda geração do que a Holding Club representa, e a gente já está trabalhando na terceira geração. Nossos filhos, que a gente trata como nossos sucessores, porque, como eu falei também anteriormente, a experiência é algo que nunca vai ser substituída, né? E como a gente promove ela ao vivo, vai continuar sempre existindo. Então, só que para tudo isso você tem que ter um propósito, né? Então não é, bora fazer. Não, cara, você tem o seu valor, você tem a sua missão, você tem a sua reputação, e isso que a gente zela muito para fazer com que o negócio continue. Então esses valores, essas essências vão passando aí de mão em mão, capacitando as nossas equipes, passando as mensagens para quem de fato vai nos suceder, para fazer com que o negócio continue acontecendo. Eu acho que boa parte, assim, grandes feitos, né, como a gente vem falando aqui, que a gente consegue fazer, olho para fazer melhor mais novos grandes feitos, né? Então é desafiador pra cacete, mas eu acredito que da maneira como a gente está estruturado aí, a gente vai conseguir alcançar isso. Que lindo a forma que você fala da perpetuação e de geração para geração. A gente ouve muito falar que os nossos ativos são as pessoas, né? Que estão conosco e tal. E na prática isso, né? Como é que se aplica, né? E me parece que você está aplicando isso muito bem, né, Rafinha? Investindo nas gerações, nos filhos, na galera, na equipe. Eu estive em dois momentos com alguns dos seus colegas de trabalho e tal, e eu consegui sentir isso que você fala, né? Das pessoas estarem em sintonia. Então, esse gerenciamento de equipe, cara, é sensacional, parabéns. Bom, a gente tá chegando aqui quase no final. Galera, esse episódio com o Márcio Escher tá sendo uma oportunidade de você conhecer um pouco mais de quem faz os eventos do Brasil, alguns deles, um dos principais, com propósito, com carinho, dedicação, com verdades. O Márcio veio dos clubes, o Márcio veio das boates, das matinês, e hoje representa grandes empresas, contrata grandes DJs. Você que é um DJ aí que está trabalhando, talvez um dia você toque pro Márcio, depende do quanto você se dedicar. Márcio, é um grande prazer tê-lo aqui, cara. Esse é um podcast que tem esse propósito, cara, de trazer conhecimento. Eu sei o quanto sua agenda é corrida, muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai atingir centenas, um dia, de milhares de visualizações aqui. Fique à vontade para deixar um comentário final. Esse podcast é um legado para a gente deixar para quem trabalha com entretenimento, cara. Não, legal. Primeiro, agradecer mais uma vez aí o convite, poder bater esse papo aqui bacana. A gente já conhece aí de vários carnavais. Saúde, então! Podemos dizer dessa maneira. Pode tomar Pepsi? Eu tenho alguma... Pode. Aliás, Márcio, isso aqui é um presente para você, uma vodka, tá? Essa garrafa é sua, cara. Aí sim. Saúde. Ou melhor ainda. Saúde, meu amigo. Saúde a gente. Nós que agradecemos, cara. Então tá, então fechamos. É isso. Obrigado, pessoal. Depois desse corte, você deixa... Depois desse brinde, você finaliza a conversa. É isso. Porque você pediu o brinde... Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Depois você consegue dar uma editada? Sempre, pode deixar a mensagem. Pode ir falando? Pode falar. Não, eu acho que... Quer que eu refaça? Peraí, vou refazer. Faz um... Vou refazer. Bom, esse papo com o Márcio foi espetacular, pessoal. O Márcio é um cara assim como nós, que gosta de festa, de música, trabalha com isso, representa as maiores marcas, entrega os seus eventos autorais com muito carinho, muita dedicação, muito profissionalismo, cara. A história que você teve aqui hoje é justamente o nosso propósito, são doses de conhecimento com propósito. Esse episódio hoje aqui foi uma aula pra você. Não esqueça de comentar. Se você chegou até aqui no episódio, deixa seu feedback. O que você achou, tá bom? E Márcio, muito obrigado, cara. Eu sei que sua agenda é corrida, mas teu aqui no nosso podcast é uma grande honra, cara. Fica à vontade. Esse podcast vai ser visto por centenas de milhares de pessoas, tenho certeza. Deixa uma mensagem para esse pessoal, cara. Para esse legado. Obrigado a você pelo convite. Acho que o projeto é muito bacana, o conteúdo muito legal. Eu venho acompanhando aí a história de vocês. E dá para ver que, sem dúvida nenhuma, já é um case de sucesso. Acho que a mensagem que tem que ficar aqui para a galera que está vendo é
lute pelaquilo que você quer conquistar, né? Eu acho que o lance da resiliência, de buscar atingir os seus objetivos, de ter um plano e tirar do papel e colocar ele em prática, faz parte dos desafios que a gente deve viver. Pode soar meio como clichê isso, mas eu acho que muito daquilo que a gente falou aqui hoje retrata exatamente a trajetória por qual a gente passa para conseguir alcançar feitos maiores. Então, assim, não desista, faça acontecer, porque de fato você vai colher grandes frutos aí durante a sua vida. E volto a dizer, parabéns pelo projeto, pelo conteúdo, é um papo muito bacana e tenho certeza que já é um case de sucesso. Uau! O prazer é nosso, muito obrigado. Para todos nós. Valeu, obrigado, Rafinha. Gostou do papo? Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação.